Pai amado, Pai querido, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor não nos desampara. Obrigada porque o Senhor é o mesmo, Pai. Obrigada porque o Senhor não nos cura. Obrigada porque o Senhor nos limpa, nos lava. Obrigada porque o Senhor nos pega pela mão, Pai. Obrigada, como eu sempre falo aqui. Obrigada porque a gente pode olhar para Ti e a gente te encontra. Sempre a gente te encontra. O Senhor está conosco sempre, todos os dias. Então o que eu te peço, Senhor, é que nós te amemos mais, que nós nos entreguemos mais a Ti, que nós o busquemos mais, porque o Senhor está aqui com a gente, o Senhor está conosco. Nós é que muitas vezes deixamos para depois buscar a Ti, deixamos para depois orar, depois agradecer. E, como a gente sabe, pode ser que o depois não aconteça. Então, esteja aqui agora. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha agora com a Tua presença, com o Teu derramar, com a Tua cura, com a Tua libertação. Nós te pedimos, Pai, que a gente esqueça o que tem lá fora, esqueça o que vem depois desse culto. Que agora nós estejamos todos entregues a Ti, Senhor, a ouvir a Tua palavra, a preparar o nosso coração para receber o que o Senhor já falou aos pastores Valdeci e Eliane, que são bênçãos na Tua casa e no Teu reino, Senhor. Obrigada pela vida deles, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor já fez e faz nas nossas vidas e que o Senhor fará. Obrigada, Pai, pelo Seu Lorival. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa cura, que é da gente olhar para Ti e sorrir como eu fiz na sexta-feira. Obrigada, Senhor. Obrigada. Muito obrigada, Pai. Nós te amamos e queremos te amar cada vez mais. Queremos te servir cada vez mais. Queremos olhar para Ti como o único. Senhor, mostra para nós o que nós estamos colocando no Teu lugar, Senhor. Pode ser um filho, um marido, um problema. Muitas vezes a gente coloca o problema no Teu lugar e o problema fica maior do que o amor, do que entrega para Ti, Senhor. Nos livra disso, Senhor. Fala conosco, Pai, que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam voltados, Pai, para Te ouvir, para Te obedecer. Que nós tenhamos, Pai, ouvidos e olhos no mundo espiritual, porque Ele é mais real que esse, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque nós só temos que Te agradecer. Muito obrigada, Pai. Queremos Te também entregar os dízimos e as ofertas e Te agradecer, Pai, porque é uma obediência a Ti que nós entregamos. E nós entregamos porque nós sabemos que tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Senhor. Obrigada pela provisão. Obrigada por cada porta de emprego, Senhor, que o Senhor já abriu, que o Senhor ainda vai abrir. O Senhor tem o melhor para os Teus filhos, Pai. E nós vamos colher ainda nessa terra o Teu melhor, Senhor. Obrigada, Pai. Nós Te entregamos a nossa vida, Senhor. E Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Eu creio que é um motivo de muita alegria a gente poder estarmos aqui, estar fazendo parte do corpo de Cristo e podermos servir a esse Deus vivo, não é verdade? Em poder compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e poder ver que o corpo de Cristo, como o pastor falou, Ele tem multiforme sabedoria, Ele está sempre se movimentando. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero Te agradecer, Pai, porque, Senhor,
Somos falhos, somos pequenos, Senhor. Mas foi o Senhor que nos chamou. Senhor que nos escolheu, Pai. Por isso, sim, meu Deus, queremos, Pai, que nesta manhã o Senhor possa estar falando através das nossas vidas, Pai. Que seja feito mesmo a Tua vontade, Pai. Não a nossa vontade, Pai. Usa a minha vida, usa a vida da minha esposa. Que possamos honrar o Teu nome, Pai. Porque o Senhor é fiel, Papai. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Por isso, obrigado que o Senhor tem sido fiel conosco, com a Tua igreja. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém? Minha esposa Eliane, né? Vou deixar que ela se apresente. Acho que todo mundo me conhece. Tem alguém que não me conhece? Eu vou descer? Tem? Amém. Gente, que louvor abençoado, né? A minha vontade era ficar ali. Eu senti uma alegria. E eu queria falar algo para o louvor, né? Sempre Deus me usa para falar com vocês. É ousadia. Sejam ousados mesmo. Foi uma bênção. Sabe, eu senti a graça, a presença, o amor do Senhor. Amém? Então, sim, eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas neste lugar. A única pessoa que pode impedir o mover de Deus nesse lugar somos nós mesmos. Amém? Então eu queria só fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, leva agora a nossa mente ao cativo da obediência de Deus. Todos os pensamentos, todo sentimento, Pai, que nós estamos sentindo neste momento, que não é de Ti, Pai, todo engano, toda mentira de Satanás, nós declaramos agora que caia por terra, Senhor amado. Nós somos livres para Te adorar, nós somos livres para ouvir a Tua voz. O nosso coração está com anseio, Pai, de ouvir a Sua voz nesta noite, nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada por essa oportunidade, que privilégio, que honra nós estarmos aqui reunidos nesse nome que é sobre todos os nomes, que é Jesus Cristo. E eu quero falar para você nesta manhã, você está aqui porque o Senhor te trouxe. Você está aqui porque eu estou aqui, o Valdeci está aqui, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por isso, se sinta privilegiado de estar sentado aí e ouvir a voz do Senhor. Senhor, nos usa com graça, com poder, com ousadia, Senhor. Aquilo que o Senhor quer fazer aqui nesta noite, nós declaramos. O Senhor tem liberdade em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu queria que você desse uma salva de palmas bem forte para Jesus. Uhul! Deus é bom. Amém, glória a Deus, né? Gostaria de estar falando sobre aliança, né? Quem tem aliança com o Senhor aqui? Maravilhoso, né? A gente poder caminhar com o Senhor, né? E conseguir enxergar que Ele sempre tem ouvido a nossa oração. Ele sempre tem cuidado de nós. Não é verdade? Não sei como você chegou aqui nesta manhã, mas o Senhor, Ele tem prazer em abençoar os seus. Ele tem prazer, né, em atender os seus filhos, em ver a motivação do nosso coração. Amém? Então coloca mesmo perante o Senhor a sua necessidade, coloca perante o Senhor aquilo que você precisa, seus projetos, seus objetivos, porque o Senhor, Ele não falha. O Senhor não falha, o Senhor nunca vai te deixar.
desamparado, o Senhor nunca vai te deixar. Você se frustrar, você ficar sozinho, né? Eu estava vendo louvor aqui, a gente vai vendo a caminhada, não é verdade? A gente vai passando por situações, por muitas vezes algumas lutas, algumas dificuldades, mas em toda dificuldade, em toda luta, o Senhor está nos forjando, o Senhor está nos preparando, Amém. Graças a Deus. o Senhor vai nos moldando, Amém. Obrigada, Deus. o Senhor vai, né, nos transformando. Amém. Então, enquanto nós servimos a Deus, enquanto nós caminhamos com o Senhor, Ele vai nos transformando. Amém. E eu gostaria de estar falando sobre um casal, né, o primeiro casal da Bíblia, sobre Adão e sobre Eva, né, e sobre a aliança que eles tinham com o Senhor. Amém. Está em Romanos 5. No versículo 12, que diz assim, né, o título da minha Bíblia diz assim: morte em Adão e vida em Cristo, né? Isso aqui está concluindo da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem. Então o pecado, ele ingressou, né, no mundo através de primeiro homem, né, de verdade, que Deus colocou na terra, já pisou na bola, né? E pelo pecado a morte, e assim também a morte foi legado a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgado a lei, o pecado já estava no mundo, todavia o pecado já é levado em conta quando não existe a lei. 14. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado. Semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que havia de vir. Contudo, não havia comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou, por meio desse muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, nos capacita, Pai, e nos dê graça nesta manhã, Pai. Amém. Então o Senhor, o homem, a palavra diz em Gênesis que ele é a obra-prima do Senhor. Não é verdade? Ele criou os céus, criou a terra, criou tudo. Fez a coisa mais Ele bela. caprichou, né? Ele era ali o toque final. Ele colocou, fez, né, um jardim maravilhoso. Eu estava vendo aqui em Gênesis que diz que ele não havia chovido, então ele criou um jardim, um lugar maravilhoso, que tinha um rio, né, que depois se dividia em 4, e tinha pedras preciosas, ouro,
creio que todos conhecem a história. E o que ele falou para Adão? Gênesis 2:15. E algo mais lindo que Deus, ele tinha uma aliança perfeita com Adão. Amém? Era uma aliança perfeita. Deixa eu ler aqui. Assim, Yahvé, Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Então Deus, ele preparou o lugar assim. Pensa num lugar que você gostaria de estar descansando, um lugar que você poderia, né, estar ali desfrutando, que você ia estar de boa, né? Então ele colocou ali para que ele fizesse o quê? Para que ele zelasse daquele paraíso, daquele lugar maravilhoso, não é verdade? Mas ele deu uma ordem para o homem, não deu? Ele deu uma ordem para ele, né? Deus deu uma ordem, né? E para que ele obedecesse. E qual que é a base da ordem, né? É obediência. Que ele obedecesse a ordem do Senhor. Tinha quantas árvores ali? Milhões de árvores. Mas tinha uma árvore que o Senhor falou. Então o homem, a natureza do ser humano, ela é caída, não é verdade? Se não é o Senhor na nossa vida, nós não estaremos aqui. Você pode ter todas as coisas, mas se tiver algo do seu vizinho, você vai querer cobiçar, você vai querer, né? Você vai falar, poxa, o carro sem a presença de Deus, nós nunca estamos satisfeitos. Então Deus colocou aquela árvore, falou da árvore do conhecimento, né? Do bem e do mal. Dessa árvore você não vai comer, Adão. Você vai poder ficar aí de boa, né? Você vai poder estar desfrutando de tudo, toda a mordomia. Você não vai... E é interessante, né, que ele não ia nem morrer, né? Ele tinha uma vida eterna, porque a partir do momento que ele pegou e comeu do fruto, ali que foi que ele pisou na bola, que Deus colocou essa situação para ele. Mas por que Deus coloca essa ordem? Para que venha preservar o homem, não é verdade? Para que eu e você sejamos dependentes de Deus. Você já se sentiu melhor, né? Você já se sentiu mais forte. Você fala, poxa, meu pai tinha uma chácara em Juquitiba e a gente fizemos os lagos, era tudo o desejo do nosso coração, assim, né? Do lado natural. Você se aplicou ali, você faz tudo. E muitas vezes a minha mãe estava ali e falava, meu filho, você não vai vir aqui? E eles ficavam ali sozinhos alguns dias, né? A gente não ia nenhum filho visitar eles. Mas aquele era o desejo da nossa carne. Aquilo acabava atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. E da mesma forma, Deus queria que Adão dependesse do Senhor, né, totalmente, porque, né, o dia que ele comesse daquele fruto, aí ele queria se tornar independente. Ele queria se tornar, né,
autossuficiente. Não é verdade? Então todos nós nascemos com um pecado na nossa vida, por causa de Adão. Não é verdade? Então eles fizeram uma escolha errada, né? Deus fez da costela do homem ali a Eva, né? Então era perfeito. Você está num paraíso. Mas eles pisaram na bola. Na verdade, o pecado nos afasta de Deus, né? Então, muitas vezes nós fazemos escolhas que nos afasta da presença do Senhor. Nos afasta da presença do Senhor. Amém? E uma coisa, deixa eu ficar aqui pertinho. E uma coisa assim que o Senhor queria que Adão e Eva andassem debaixo de uma ordem, debaixo de uma obediência. Imagina, não tem problema não. Deus gostaria que eles andassem conforme aquilo que Deus ordenou. Submeter aquilo. Amém? E muitas das vezes nós questionamos a ordem do Senhor nas nossas vidas. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Eu tenho feito assim, quando eu não entendo, eu falo, Senhor, me ajuda a passar por esse processo, me ensina o que o Senhor quer me ensinar, porque eu não estou aguentando mais. Amém? Mas não questionar. Né? Ai, mas por quê? Poxa vida, né? Como você falou, poxa, aquela pessoa, né, não tem Deus e tem tudo, eu tenho Deus e não tenho nada, né? E Deus, Ele nos criou nós somos inteligentes. Nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Deus não deu, né? Nós poderíamos ser uma pessoa, sei lá, né, fora da realidade, mas o Senhor nos fez com pensamentos, com desejo. E eu creio assim que, infelizmente, Adão, o castigo maior de Adão, ele foi expulso do paraíso. Ele foi expulso da presença do Senhor. Amados, você ser expulso da presença do Senhor, misericórdia. Davi, quando ele pecou, ele falou, Senhor, eu pisei na bola, eu errei, mas por favor, não retira de mim a tua presença. Porque sem ti nós não podemos fazer nada, nada somos. Às vezes o diabo quer que você seja independente. Não precisa de ninguém. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter minha independência, né? E você começa a buscar tantas coisas, colocar tantas coisas em primeiro lugar, porque você quer ter uma vida conforme o teu querer, não conforme o querer do Senhor. Ser independente, né? Eu vou passar para o Valdeci agora. Amém? Então o pecado nos afasta da presença de Deus. Não é verdade? E a dependência de Deus nos aproxima. Não é verdade? A comunhão, o relacionamento com os irmãos, isso é maravilhoso. Não é? E o inimigo, ele quer o quê? Que nós buscamos, né, o nosso próprio interesse, a nossa própria vontade. O que nós temos semeado? Né? Qual que é o propósito das nossas vidas? Será que é viver bem aqui na terra? Ou servir a Deus, sabendo que nós vamos ter uma vida eterna? Quantos de nós temos consciência disso? É você poder abrir mão. Aquilo estava me afastando da presença de Deus. Você não consegue servir a dois senhores, né? Então você vai agradar um e desagradar o outro. Então o Senhor vai nos limpando. Graças a Deus foi um tempo na minha vida, né? A gente
desfrutou bastante, mas eu percebia que aquilo estava atrapalhando o nosso relacionamento com o Senhor. Amém? Em Hebreus 8, vamos estar abrindo agora também, Hebreus 8, do versículo 6 ao 7. Amém? Aqui, obrigado, hein? Tecnologia aqui é avançada. Glória a Deus. Amém. Diz assim: contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente do que os dois sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsos. Amém? Então a promessa do Senhor, ela se cumpre. É verdade. Tem alianças que dependem de nós, mas tem alianças, né, tem promessas que vão se cumprir, porque é o Senhor que está prometendo, é o Senhor que nos chamou. Então muitas vezes a gente fala: poxa, nós temos promessas e elas vão se cumprir. Não é verdade? Ainda que você, né, como Jó fugiu, não fugiu? Ele não quis ir para onde? Ele não quis ir ali pregar, né? E muitas vezes você fala: poxa, eu tenho que... O que Jó falou lá? Né? O Senhor falou que vai destruir essa cidade. Jonas, o que ele falou? O Senhor falou que vai destruir esta cidade. E todos se arrependeram. Não é verdade? Então, pela segunda vez, e quando nós fugimos, nós vamos ter consequências, né? Ele passou por situações, né? Quem é o problema? Será que o navio está muito pesado? Não, quando nós estamos fora do propósito de Deus. Quando nós fugimos do chamado de Deus. Amém? Por isso que eu sempre agradeço a Deus que sempre nós servimos ao Deus, né? Depois que nós fizemos esta aliança com o Senhor, Ele nos sustentou e nunca mais nós nos afastamos da presença do Senhor. Amém? Agora, por favor, Hebreus 9, no versículo 15, diz assim: o mediador de uma... Hebreus 9, 15. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos somos iguais perante o Senhor, né? Em João 1:12 diz: mas a todos, né, quanto o receberam, Deus-lhe o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus, né? Que todo aquele que são chamados recebam a promessa da herança eterna, vista que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorasse a primeira aliança. Amém? Então a aliança do Senhor é uma aliança superior, não é verdade? Porque na força do homem, de maneira nenhuma nós seríamos salvos, né? Nós poderíamos estar aqui como igreja do Senhor na terra, fazendo a diferença, né? Sabendo que o Senhor é aquele que vai nos justificando. Amém?
Tá aqui. Amém, glória a Deus. Em 1 Coríntios 12, né? No versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Então, né, cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. Interessante, né, que tudo é importante no corpo de Cristo. Tudo é importante. Cabeça, o pé, então assim, né, a gente quer fazer parte do corpo de Cristo, mas muitas vezes a gente não quer aparecer, né? Não quer ser um dedinho, quer ser uma unha, mas você é importante. Não é verdade? Mas é o Senhor que nos chamou, né? Então você é importante, se sinta amada pelo Senhor. É verdade? Pergunta para o Senhor como Ele te vê, né? Se Adão foi colocado ali naquele paraíso, como que Deus amava ele. Deus o criou, né? A sua imagem, a sua semelhança. Então nós somos racionais, né? Nós podemos decidir, nós podemos escolher entre o bem e o mal. Não é verdade? Uma pessoa, quando se converte, quando aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ela começa a frutificar, né? Você começa a ser, qual o primeiro fruto, né? É o amor. Você se sente amado. Por quê? Porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o Senhor nos amou primeiro. Quando nós chegamos na casa do Senhor, nós podemos sentir este amor na nossa vida, não é verdade? Nós não conseguimos entender. Mas aí nós vamos caminhando com o Senhor. Aí nós vamos compreendendo este amor. Amém? E aonde nós renovamos esta aliança com o Senhor? Em Mateus 26, né? É na ceia do Senhor, não é verdade? Todo mês nós celebramos a ceia do Senhor e trazemos a memória, né? Trazemos a memória. E quando nós... Você pode colocar Mateus, por favor? Nós trazemos a memória e a ceia, ela aponta, né? Ela aponta para o nosso passado, ela aponta para o nosso presente e aponta para o futuro também, através de Jesus Cristo. Não é verdade? Amém. Ó, Mateus 26, 26. Então, através da ceia, quando nós nos reunimos, quando nós, né, estamos em comunhão, a palavra diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou-o e o deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei, isso é o meu corpo. E o 27, né? O 27 diz assim: em seguida tomou um cálice, deu graça, entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão dos pecados. Amém. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei do novo vinho convosco no reino do meu Pai. Amém. Jesus aqui, eles tinham acabado de estar ali com os discípulos, né? E ele sabia que ele ia morrer, né?
Ali estava sentado com o Tomé, né? Ele tinha acabado de revelar. Não, aquele que meter a mão no... Esse vai me trair. Judas, né? Mas o Senhor, Ele foi até o final. Ele pagou um preço de sangue para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Para que eu e você pudéssemos estar sendo restaurados. Não é verdade? Para que eu e você pudéssemos ter uma nova aliança, uma aliança de sangue, uma aliança que mudaria a nossa história. Amém? E lendo, né, por isso que é importante você se batizar, para fazer parte, né, dessa aliança, dessa comunhão. Muito importante. Então, pode ficar aqui se você quiser. E essa aliança é a base do nosso relacionamento com Deus. Amém? É uma aliança que Deus fez comigo e com você através do sangue de Jesus. E esses dias nós temos conversado muito, né? Nós temos quantos? 39 anos de casado. Nossa, 39? Gente, eu vou falar de novo para vocês façam bem alto. Esse ano faz 39 anos de casado. Uhul! Deus é bom. 39 mais 3 anos de namoro e noivado. Eu tinha 13 para 14 anos quando eu falei para ele que não, deixa pra lá. Que era menor de idade. E aí quando nós chegamos na igreja, o nosso casamento estava totalmente destruído. Não tinha mais solução, não tinha mais jeito. E essa aliança, né, que Deus fez conosco, por isso que nós estamos aqui. É a base do nosso relacionamento. Se você não tiver aliança com Deus, você não tem relacionamento com Deus. E aí, né, aí vai fazer 30 anos que nós estamos nesse ministério. Convertido, acho que faz 31 anos. Então, eu fiquei perguntando, Senhor, vi tantas pessoas indo embora, sabe, por coisas tão fúteis, sabe? E o Senhor ministrou ao meu coração. Aliança é compromisso. Se você não tem compromisso com o seu esposo, se você não tem compromisso com o Senhor, né, tem uma aliança com o Senhor, se você não tem compromisso com o corpo de Cristo, você não vai conseguir permanecer. Nós passamos... Oi, eu que apertei. Nós passamos tantas coisas ali no... Será que é a pilha? Eu acho que é a pilha. É a pilha. Nossa, a gente falou tanto? Obrigada. Oi? Aí. Obrigada. Então, e o Senhor, eu falei, Senhor, tem pessoas que vão embora, larga tudo, abre mão, sabe, de coisas. E aí o Senhor falou, filha, porque você tem uma aliança comigo. Não, vamos. Eu tenho uma aliança com o Senhor, e Ele tem uma aliança comigo. E nessa jornada, nós aprendemos a entender os propósitos que Deus tem para nossas vidas. Amém? Porque muitas das vezes nós queremos que Deus cumpre o meu propósito. Não é? Aí você fica frustrada, decepcionada. Eu confesso para você que teve vezes que eu fiquei muito desanimada. Quase que eu desisti. Ele também. Sabe o que nós fazíamos? A gente ia para o monte. Não sei se alguém foi aqui no monte já. Nós íamos, eu e ele, íamos no monte, né? A gente vai lá no monte que tem perto da nossa casa, todo mundo sobe lá para orar, no escuro, e um cai daqui, outro cai dali, o outro rola ali, é uma bênção. E nós íamos lá e chorávamos. Falei, Senhor, nós não estamos aguentando mais, está difícil.
E aí um dia, nessa jornada, a gente falou assim, pastor Chore, nós queremos sair da igreja. Nós não aguentamos mais. Chegou o fim, ele falou, aguenta mais um pouquinho. Vocês são importantes. Quando ele falou isso, que nós éramos importantes, uau. Nós sentimos um amor do Senhor. Então, eu quero falar nesta noite que você é importante. Não desista. Não abre mão do propósito, do querer do Senhor. Não há, irmãos, se tem alguém aqui, sabe, cansado, sobrecarregado, não desista. Amém? Não desista. E nessa jornada, peça ajuda por irmão. A gente sempre foi falar com o Chore, olha isso, Chore. Nós tínhamos essa... Aí o Chore falava, dava alguma ordem, falava algumas coisas e nós submetemos. Então, nessa jornada, você tem que submeter, você tem que pedir ajuda. Às vezes, você está sofrendo sozinho. Né? É claro que você não pode se abrir com qualquer pessoa, né? Falar, contar a sua vida para qualquer... Não, mas procura alguém, um obreiro, um pastor, falar, olha, eu preciso de ajuda, eu não estou aguentando. Né? E uma coisa que aconteceu lá no Ressaca, um testemunho, eu falei, uau, Deus, como Deus é bom. Lá nós somos poucos, né? Já falei aqui. A igreja, muitas pessoas foram embora, né? Porque nós temos que servir ao Senhor, né? Adorar o Senhor, não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele é. Nós aprendemos isso também. E aí, a Natália e o Vinícius, né? Que são nossos diáconos lá, é uma bênção, uma bênção. Nós temos... aprendido com eles têm aprendido conosco, porque é uma troca, né? Nós trocamos. E aí, ela morava aqui pertinho, ó, do lado de vocês. Eu acho que mora pra cá, né, Val? Aqui pra cá. E aí, ninguém falou nada. E eles fizeram o quê? Alugaram aqui e foram morar no Ressaca. Por que eles foram morar no Ressaca? Porque eles querem servir mais, eles querem fazer a obra do Senhor. Amados, e ninguém falou para eles. Eles abriram a mão do conforto. O Vinícius aqui do lado tem o metrô. Tem que andar uns 4 quilômetros, porque lá não tem ônibus. Então, por amor ao Senhor, essa aliança. Então, a base do seu relacionamento com Deus é a nossa aliança com Ele. E aí... eles estão morando lá. E eles estão dando um suporte para a gente. Eu falei, poxa, nossa, a gente está sentindo até mais leve, né? E eu falei, Senhor, Deus é bom. Quantas vezes nós tivemos vontade de desistir do Ressaca? Foram embora, o pessoal vai embora, não fala nada, não dá nenhum tchau. Você investe, você ajuda, você ora junto e você acompanha, e de repente vai embora, não dá nenhum tchau. Então... uma coisa também que eu tive uma experiência com o Senhor, outro dia fui dar aula só para uma criança. Aí o pessoal falou, vou dar. Se é para me dar, aí eu dei uma aula só para uma criança, porque eu aprendi no APEC. Eu aprendi na APEC, né, que é o Ministério Infantil com Crianças, que mesmo que tiver uma criança, é para você dar aula como se estivesse dando para 10, 20 crianças. Amém? Eu fui dar aula para ele falou, nossa, tia Lili, só tem eu. Eu falei, só tem você, graças a Deus por isso. Se você não tivesse vindo, eu não ia dar aula para ninguém. Então sabe o que ele fez? Ele começou a pôr um monte de cadeira ao redor da mesa. Eu falei, Arthur, você está fazendo o quê? Tia Lili, eu vou colocar essas cadeiras porque eu quero orar para as crianças virem. Gente, eu falei, Senhor, se eu não tivesse dado aula para essa criança, eu não tinha vivido essa experiência. Então, amados, o que vai fazer a diferença no seu relacionamento com Ele é a sua aliança. Amém? Estou terminando. Deus é bom. Deus é muito bom. Vale a pena. Vale a pena você, às vezes, né, renunciar. Eu olhei pro Marcinho. Não é Marcinho? O Marcinho. Marcinho, você continua aqui por causa do seu compromisso com o Senhor. Amém?
Amém? Sua aliança com o Senhor. E o Senhor vai te honrar muito. Amém? O Senhor vai atender a alguns desejos do seu coração. Então, Marcinho, eu sei que tem hora que não é fácil, né? Porque o Marcinho também, conheci ele quando era pequenininho. E aí, eu falei, Senhor, dá uma palavra. Compromissado. Amém? Mas só Ele e Deus sabe o que Ele já passou para estar aqui. Porque, amados, nós caminhamos na jornada, a gente vê pessoas que é referência, né, da gente. A gente fala, uau, né? E o Marcinho já passou por coisas, por cada situação. Muitas pessoas foram embora. Entendeu? Então, ele está aí porque ele é melhor, porque ele é bom? Não, é porque ele tem um compromisso com o Senhor, ele tem uma aliança com o Senhor. Então, você vai só permanecer na presença, no propósito de Deus, se você tiver uma aliança. Senão, você vai... Então, as pessoas vão embora, pastor Arthur, porque não querem compromisso com a aliança do Senhor. Não querem. Jonas, ele foi embora porque ele não queria o compromisso de pregar para aquelas pessoas tão maldosas, aquelas pessoas que estavam o pecado, né? Estava reinando. Eu falei, vou pregar para essas pessoas? Não vou. E o pior de tudo, amados, muitas das vezes, eu quero falar isso, eu quero que você guarda no seu coração, porque Deus falou isso para mim, para trazer temor. Muitas das vezes, a sua escolha vai prejudicar as outras pessoas. Então, Jonas, ele foi para aquele barco. O que aconteceu com aquele barco? Aquele barco começou a ter uma tempestade. E aquelas pessoas não tinham nada a ver com isso, não. Aí eles começaram a jogar coisas valiosas. Eles teve perda, sabe? Começaram a jogar coisas valiosas. Por quê? Por causa da escolha errada que Jonas tinha feito. Então, cuidado que você escolhe. Cuidado. Eu vi muitas pessoas, o marido não vai, a mulher fala, também não vou. Ou vice-versa. Né? Ai, meus pais não estão indo, também eu não vou. Não. Você tem um compromisso, é com o Senhor. Não prejudica quem está do teu lado, seu marido, seu filho. Então, os nossos filhos, para honra e glória, sempre tiveram. Nós somos só exemplos de perseverança, de ter compromisso com o Senhor, compromisso com o corpo de Cristo, sabe, está ali ajudando. Então, eu gostaria de cuidado com as suas escolhas, que você vai prejudicar as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Muito cuidado. Então, isso trouxe temor. Eu falei, Senhor, não deixa eu fazer escolhas erradas e dar um mau testemunho, não é? Ou o nome do Senhor não ser glorificado. Porque quando você faz as escolhas certas, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Então, Marcinho, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Guarda isso no seu coração. O nome do Senhor vai ser glorificado. Deus vai honrar, né? Deus tem nos honrado tanto, né? Eu já falei isso, nós não temos louvor lá, mas nós colocamos YouTube. Estou pagando o YouTube para não ter aquelas propagandas. E nós louvamos, engrandecemos o nome do Senhor. Sabe? Então. E lá, e sabe, glória a Deus. Amém. O Marcinho já foi lá, já ensinou uma galera. O pessoal estava de repente. Amém. Mas nós não vamos adorar o Senhor pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Amém, amados? Então eu queria que você... E quando nós estávamos orando por vocês, nós oramos por cada uma, que mesmo que nós não conhecemos, nós oramos por vocês. É uma manhã que Deus quer renovar a sua aliança com Ele. É claro que toda vez que nós comemos do pão, bebemos do cálice do Senhor, você renova a sua aliança. Mas hoje Deus te trouxe aqui, não é ceia, mas Ele te trouxe aqui porque Ele quer renovar a sua aliança com Ele. Ele quer te dar um renovo. Ele quer, sabe, transformar toda tristeza em alegria. Amém? Ele quer todo desânimo em fortaleza. Ele quer te fortalecer. Amém? E aí nós fomos orar e Deus falou assim, eu vou renovar a aliança daquele povo.
e vou fazer a diferença. É um novo tempo na sua vida. Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer algo novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo o Senhor quer fazer. Amém? Então eu falei, Senhor, por que nós estamos permanecendo? Por causa da minha aliança com Ele, da minha fé. E quando você tem uma aliança com o Senhor, a sua fé, né, vai te capacitando a passar por qualquer coisa. Amém? Então, aliança, o que é uma aliança? É um pacto, né? É uma fidelidade, amor, renúncia. Vou fazer uma aliança com Deus, mas vou fazer tudo o que eu quero? Não. Amém? Então, é isso que eu gostaria de falar. Então, o compromisso... Você pode repetir comigo? Amém? Fala, o meu relacionamento... A base do meu relacionamento é a aliança com o Senhor. Agora, eu gostaria que você falasse assim, o meu compromisso é a base da minha fé. Quando você tem compromisso com Ele, Ele vai te capacitar passar por qualquer coisa. Amém? Então, você quer falar alguma coisa? É que nós combinamos, né, de eu dar testemunho. Então, em nome, toda frustração vai cair por terra nessa noite. Toda decepção, sabe? Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Em nome de Jesus, para nós abençoarmos. Amém? Eu queria só deixar uma palavra, né, que Deus tem colocado no meu coração, que o melhor está por vir. Amém. Esse ano de 2026... Amém. Em nome de Jesus. No natural parece que está tudo difícil, tudo perdido. Você fala, poxa, eu vou ter que me esforçar muito, eu vou ter que trabalhar dobrado. Mas quando você pisa, quando você se movimenta, você vai ver que Deus vai abrindo as portas. Então Deus fala para vocês nessa manhã, né, para que você avance. Amém. Não olhe para as coisas naturais. Não olhe para a circunstância. Mas olhe para o Senhor. Amém. Eu tenho a marcenaria e esse mês aqui de janeiro, dezembro, parece que parou tudo e até quem trabalhava abandonou o barco, né? O marceneiro foi embora, o outro ajudante acho que machucou o pé. E eu continuei remando. Não desisti, né? Mesmo quando não tinha serviço, eu estava ali, né? Sempre. Nós viajamos. Eu falei, poxa vida, mas parece que fechou tudo, as portas. E, de repente, virou o ano. Aí apareceu um serviço. Eu falei, poxa, eu vou ter que trabalhar dia e noite, porque sozinho, né? Aí já tinha outro serviço também, dando continuidade. Só sei te falar que no final, eu não precisei pôr a mão no serviço. E já entreguei esses 2 serviços. Então entrega mesmo para o Senhor. Eu não sei qual as suas necessidades, eu não sei muitas vezes o que tem, né, trazido inquietação no nosso coração, mas Deus, Ele está pedindo, né, para que nós nos posicionemos. Amém. Não é verdade? Quando a situação parece que é muito difícil, parece que é grande, parece que não vai conseguir, você confia no Senhor, né? E marcha, caminha. Não é verdade? Graças a Deus, eu trabalhei essa semana e entreguei praticamente os 2. Entreguei praticamente as 2 obras que eu peguei.
diferente, né? Como que Deus Como que Deus abençoou, como é que Deus poder estar colocando algumas situações, né, também, e Deus não falha. Senhor, eu preciso disso, né? Coloque em oração. Senhor, né, eu tenho essa situação para resolver. E você vai ver as portas se abrindo na sua vida, você vai ver, né, as portas sendo abertas. E eu tenho agradecido a Deus. Essa semana eu pude passar por isso, né? Não somente os 2 serviços, mas tinha um outro cliente também. Aí eu falei para a Eliana, eu vou ligar para o cliente. Aí já quase no finalzinho do dia, o cliente me liga, fechou o serviço. A irmã nos chamou para vir ministrar aqui, né? E a nossa vontade era de não vir, né? Porque você sabe como é que é a minha pregação. Mas, por outro lado, muita alegria, muita gratidão em poder falar que Deus é fiel. Não é verdade? Deus é bom. Deus cuida de cada um. Deus supre as nossas necessidades, né? Então, o pouco que nós fazemos, pelo muito que o Senhor fez por nós, né? Tudo aquilo que nós podemos fazer pelo corpo de Cristo ainda vai ser pouco. Então, isso nos traz uma alegria muito grande. Quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. Não é verdade? Quando você trabalha, Deus descansa. Mas quando você descansa no Senhor, Ele trabalha por você. Amém? Então, talvez a gente esteja passando assim o sábado da nossa vida. Porque houve uma crucificação de Jesus, houve um sacrifício, mas Ele não ficou morto na cruz. E no domingo Ele ressuscitou. E no sábado, o que aconteceu? Havia silêncio. Sempre que há silêncio, é porque Deus está trabalhando. Porque Deus trabalha no silêncio. Então eu me recolho para onde? Para o ruído, ou para o barulho, ou para o boato, ou para aquilo que acontece no mundo? Não, eu não me recolho lá. Eu me recolho no Senhor. Tanto é que Timóteo 2,8, ele falou a respeito disso. Lembra-te de Jesus Cristo. E depois ele diz, este é meu evangelho. O que é evangelho? Evangelho é verdade. Então eu só tenho uma verdade a lembrar. Depois de tudo que aconteceu, Ele ainda é Deus. E Ele está vivo, porque Paulo ensina sobre o Deus vivo. Então eu não vou olhar para fora, eu não vou olhar para a circunstância, eu vou olhar para dentro. Porque depois de um certo tempo, o pastor Valdeci e eu sabemos que parece que a gente perde um pouco a memória, né? A memória vai, mas Timóteo chegou à conclusão: você pode perder tudo, mas você vai ganhar tudo. E ele diz lá, 2,8, lembra-te de Jesus Cristo. E ele diz no final, este é o meu evangelho. O que ele está dizendo? Esta é a minha verdade, é a única verdade. Deus pode te deixar esquecer tudo, mas não
perca a memória de que veio Jesus Cristo. E diga como Timóteo falou: este é meu evangelho. Acabou, não procura mais nada. Amém? Não se desgaste, o Senhor está fazendo. É só o sábado, é só o silêncio. Amém? Um beijo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastores. Amém.